A compra da casa própria significa uma grande conquista para boa parte da população. E conseguir liquidar todas as prestações da compra também é uma vitória significativa para muitos. Quem deseja quitar de forma antecipada o financiamento imobiliário pode conseguir um abatimento proporcional dos juros e outros acréscimos legais aplicados ao contrato. Mas será que vale a pena? Fábio, qual que é a orientação, né? Depende de quanto de desconto vai ser dado, o que o mutuário deve analisar nessa hora? Maria, esse é um caso assim, bastante complexo, porque depende muito de pessoa para pessoa, de contrato para contrato, de valor para valor e também a comparação dos ganhos que você vai ter, se você abater, né, a dívida antecipando, digamos assim, o pagamento, e também os ganhos que você vai obter, comparando isso com, por exemplo, você aplicar esse recurso em outro tipo de serviço financeiro. Depende muito. Então, por exemplo, se o indivíduo ou a família, aquela prestação pesa muito no orçamento dela, ela conseguiu reunir um capital suficiente para poder antecipar prestações e se livrar daquela mensalidade que é muito alta no seu orçamento, talvez seja mais interessante. Se essa família ela não tiver a tradição de buscar aplicar dinheiro em outros serviços bancários, não ter informação suficiente para isso, é interessante realmente antecipar. Agora, se for uma família, por exemplo, que a prestação da casa não está pesando no orçamento, você tem uma poupança importante e você pode e tem informações de como aplicar melhor esse dinheiro, então não vale a pena você antecipar as prestações da casa própria, né? Porque você pode ganhar muito mais dinheiro aplicando esse dinheiro, né? Ter melhor remuneração aplicando esse dinheiro do que fazer o pagamento antecipado das prestações e liquidar o débito, a dívida com o banco financiador. Agora, o que acontece também, Fábio, é que essas regras, né, de quanto vai ser abatido nem sempre estão claras, né? Ninguém entende ao certo como é feito esse cálculo, porque você tem lá uma quantidade de parcela de juros, quando você vai abater, não cai nada. E não está muito claro isso, né? Esse cálculo não existe um padrão. É muito complexo, depende de instituição para instituição, mas, por exemplo, se a gente fala da Caixa Econômica, não é? Que é a maior financiadora de casa própria e financiamento imobiliário do Brasil, ela tem lá a sua regra. Tá entendendo? Então, você tem que ir lá no contrato, ver em que condições você assinou aquele contrato, porque nós sabemos que o juro de financiamento da casa própria ele varia muito. Ele varia de acordo com a situação conjuntural do mercado. Então, por exemplo, quem tem contratos com a Caixa Econômica mais antigos, não vale realmente a pena você, por exemplo, antecipar essas prestações e liquidar a dívida se você contratou uma taxa de juros mais baixa do que a que ela está hoje, né? Então não vale a pena realmente. Agora, se você, por exemplo, contratou um financiamento a juros bastante altos, no momento em que você assinou o contrato, mais altos do que o agora, e você tem poupança, realmente vale você liquidar a dívida. Depende muito do contrato que você tem com a Caixa. Obrigada, Fábio, mais uma vez pela sua participação. Obrigado também, aqui. Maria. E o Da Sua Conta de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima semana com mais notícias e informações de economia para você. Até lá!